amados! Estamos ao vivo e agora a gente vai conversar com a Lid e a Fran, que atingiram a marca de 100 mil reais de faturamento em 68 dias, depois que elas começaram a mudar a mentalidade delas. E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live, mais um Papo com Journey. Olha só quem está presente. Oi, Aline. Oi, Tati. Oi, Maria. Ó, as meninas já chegaram. Oi, Ana. Tiago. Dona Adriane. Amando cada live. Que bom, amada. Fico feliz. Quem não assistiu as outras, assistam. Estão salvas aqui no Instagram e tem mais no meu canal do YouTube também. Bom, vou chamar as meninas já pra gente começar. Na verdade, se vocês puderem me mandar o convite, se bem que eu acho que eu sei fazer isso. Não sei não. Se vocês puderem me mandar o convite, facilita a minha vida. Oi, Duda. Oi, Jéssica. Emanuele. Mari Silva. Seja bem-vinda. Gisele Paloma. Incrível, chegou o convite. Obrigada, amadas. Deixa eu aceitar as meninas também. Oi! Olá! Olá! Ai, obrigada! Que linda vocês são! E aí, Tudo bem, meninas? vocês Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, e com você? Tranquilo. Tudo certo. Melhor agora. Quero começar já agradecendo aí por vocês terem topado esse bate-papo. Muito feliz de ver o resultado de vocês crescendo, evoluindo. E tenho certeza que vai ser meio Nós que agradecemos pelo convite, né? Estamos muito felizes. Poder falar um pouco da nossa história. Incrível. Gente, tá travando um pouco a imagem. Eu não sei se é aqui ou se tá travando pro restante do pessoal, mas vocês estão travadas aqui pra mim. Vamos ver. Tá travado ainda? Deixa eu ver. Não. Tá. Eu não sei se é a minha internet aqui ou se... Gente, eu coloquei um filtro sem querer. Ah, isso aí. O pessoal falou que tá tranquilo. Ah, tá. Então tá tudo certo. Bom. Uma pessoa falou que tá tranquilo. Talvez seja a minha. Mas dá certo. Bom, vamos lá. Se vocês puderem começar se apresentando, então, pro pessoal, contar um pouco da jornada de vocês antes do The Journey, no digital. Eu sou a Fiquem à Fran. vontade. Eu sou a Lid. Muitas pessoas confundem e não sabem quem é quem. Chamam eu de Lid e ela de Fran. Mas então, nossa jornada. Eu comecei no mercado no ano passado, faz um ano, foi em fevereiro. Mas a Lid já tinha começado em 2022. Ela começou e eu não acreditava no mercado digital, não acreditava no marketing de afiliados. Então, nós duas, na época, estávamos na CLT, eu trabalhava numa instituição bancária e ela é técnica de enfermagem, então trabalhava na área da saúde. E nós estávamos bem satisfeitas assim, com a CLT, com a rotina de trânsito, de bater ponto, enfim. Aí buscamos várias opções de renda extra e até uma nova renda, que seja fora da CLT. Então, eu consegui sair do banco onde eu trabalhava, saí do banco e fui trabalhar numa imobiliária, que aí lá, pelo menos, eu não precisava bater o ponto, porque eu tinha aversão a ponto. Aí... Eu também, inclusive. Tu estava até ficando doente, inclusive. Eu estava, inclusive, ficando doente, porque muita pressão, muita meta, e eu sabia que não era aquilo que eu queria. Eu não estava mais feliz. Então, no momento que a gente tomou a decisão de sair, de buscar algo a mais, as coisas foram aparecendo. Mas como eu não acreditava no marketing de afiliados, eu fui para a área do dropshipping. E a Lid foi para o marketing de afiliados. E aí ela começou, inclusive, ficou alguns meses estudando. É que eu achava assim, que era só sentar e estudar. Era só isso, era consumir muito conteúdo, pouca aplicação. E era isso. Eu não tinha que cuidar da minha mentalidade, eu não tinha que cuidar da minha saúde, eu não tinha que cuidar da minha parte espiritual. E eu fiz tanto isso de sentar, eu sentava, assim, trabalhava muito
todos os dias. Fazia a rotina de CLT mesmo estando em casa, eu fazia. E aí foi que eu fiquei assim, eu fiquei muito ruim. Eu adoeci de tanto conteúdo que eu consumia e começava a me auto-sabotar. Eu começava a olhar o resultado das pessoas e falava, eu não consigo ter resultado, porque isso não é para mim, porque como que as outras pessoas conseguem? E eu não estava me cuidando, eu não estava me observando no que eu estava fazendo. Então, eu não conseguia passar para a Fran, porque como que ela ia acreditar no mercado se eu estava ruim? Não tinha como ela acreditar. E aí foi que ela ficou na imobiliária. Aí, quando a gente foi na imersão, a gente fez um compromisso. Então, a gente vai estudar juntas. Daí ela falou, não, então... na verdade, Legal. Eu percebi que o mercado imobiliário aqui, que eu trabalhava em Florianópolis, a gente mora em São José, que o mercado imobiliário aqui não era o que eu imaginava que fosse. Então, eu comecei, assim, eu imaginei o mercado e não era o que eu imaginei. Aí eu me frustrei. Aí eu pensei, não, mas ainda não é isso que eu quero. Eu ainda preciso buscar algo que eu goste realmente que seja isso que eu quero. E não era assim ser corretora. Daí, quando eu percebi isso, a gente fez o compromisso juntas, eu e ela, de estudar juntas. Porque eu não apoiava ela. E hoje eu vejo o quanto o apoio é importante. Então, assim, apoiar a pessoa, acreditar, porque quando a gente está de fora do mercado, a gente não conhece ninguém, a gente não vê o resultado das pessoas. Eu era uma pessoa totalmente leiga sobre o assunto. Eu não consumia o conteúdo que ela tinha, que ela via as pessoas comuns como nós tendo resultado. Então, eu não acreditava. Para mim, aquilo era, vamos dizer que uma perda de tempo, sabe? Tipo, uma enganação. Mas aí, por isso que ela acabou desanimando porque não tinha o meu apoio. Agora travou. Não sei se foi aqui ou se foi aí. E agora? Tá travado. Acho que foi a Isa. Acho que foi a Isa. Aí. Voltou. Tava travado. Voltou? Nossa, pra mim, gente, tá tudo travado. Mas é porque eu tava no 3G. Agora voltou. E aí eu coloquei no Wi-Fi agora. Só que agora vocês estão... Eu tenho uma tela preta pra mim. Mas eu acho que é porque tá carregando. Aqui tá normal, a gente tá te vendo. Tá. Aí agora... Agora agora vai. Agora vocês estão se mexendo. Aí, como eu não apoiava ela desanimou. Ela simplesmente pensou, realmente, eu não sou capaz, eu não consigo, vou voltar para a CLT. Então, ela acabou voltando para a CLT. E aí, quando a gente fez, assim, a gente percebeu que realmente não era na CLT que a gente ia conseguir as coisas que a gente queria, que a gente ia poder ter a liberdade que a gente queria, a gente se uniu. Daí eu vi uma entrevista, eu vi alguma coisa na internet de algum dos afiliados, eu não lembro o que foi que eu assisti. E eu pensei, tá, então vamos fazer o seguinte, vou pegar junto contigo, a gente vai estudar junto. Na época eu ainda estava na imobiliária, então eu fiz um desafio meu, de eu acordar 30 dias às 5 horas da manhã para estudar. Então foi um desafio bem cansativo, das 5 às 6 e meia eu estudava e aplicava, depois eu ia trabalhar na imobiliária. Aí quando teve a imersão do Caio, a imersão 4, que foi aqui em Floripa, eu pensei, até nós não íamos ir, porque a gente estava bem apertada de dinheiro e tal. Só que aí o poder da decisão foi que mudou a nossa história, assim, a decisão de realmente, mesmo sem dinheiro, a gente deu um jeito, pedimos o cartão da minha mãe emprestado, ela emprestou, a gente foi na imersão. E lá eu pude ver com os meus próprios olhos os alunos tendo resultado, inclusive foi lá que a gente conheceu. Você pegou a placa de sentar. Isso. Então foi a de março do ano passado. Essa imersão. E aí, a partir a gente conheceu, a gente viu e pensou assim, quem que é aquela loira? A gente não conhece ela. Aí que a gente começou a te seguir no Instagram. Aí começou a nossa jornada com a Isa. A gente começou a te seguir no Instagram e acompanhar a tua história. Foi na imersão que a gente viu pela primeira vez, assim. É verdade. E aí lá eu realmente comecei a acreditar. E aí eu decidi que eu queria sair da imobiliária para focar totalmente minha energia no marketing de afiliados. E a gente decidiu que nós íamos vender nosso carro também para investir em conhecimento e para a gente se manter fora da CLT. E eu poder sair da CLT, porque a Fran ficou estudando sozinha. E aí a gente fez um combinado. Daí ela falou assim,
tô pensando em sair da imobiliária para me dedicar no marketing. Eu falei assim, então tá bom, pode sair, mas tu vai fazer tudo diferente do que eu não fiz. Por quê? Porque eu estudava muito e eu não tinha resultados que eu queria. Por causa do excesso de estudo, que não é só isso. Hoje a gente entende que não é só isso. E aí eu fiz... É o necessidade de conhecimento, né? Muita informação. E aí eu fiz esse combinado com ela. Ela falou, então tá bom, então eu vou fazer isso. Aí ela começava, a Fran ia no mar, ela ia fazer a meditação, ela ia correr. E ela fazia isso. Aí um dia eu cheguei em casa, ela estava muito desanimada. E eu comecei, meu Deus, a Fran vai começar o mesmo processo que eu já vivi. Só que eu não tinha, assim, como ajudar ela. Eu não sabia as formas que eu poderia ajudar ela, mostrar alguma coisa para ela, mostrar algum conteúdo, alguma coisa. Aí foi aí que eu vi você falando assim, talvez não é mais um curso que você precisa. Não é mais um curso de marketing. Não é mais um curso de marketing que você precisa. E aquela frase nos impactou, assim, porque a gente já tinha vários cursos e eu vim estudando e praticando, já tinha feito vendas, mas não eram constantes. E aí a Lídia ficou, meu Deus, a gente precisa desse curso. Só que em maio do ano passado, a gente fez uma imersão presencial em Balneário Camboriú de 4 dias só sobre mentalidade. Sobre quebra de crenças, sobre mudança de comportamento, de hábitos, vários exercícios assim que foram muito bons para o nosso crescimento em relação à mentalidade. E no meu ponto de vista, nós não precisávamos do The Journey. Eu falei para ela, a gente não precisa, a gente acabou de vir da imersão, fazia uns 3 meses que a gente tinha feito a imersão presencial. Daí eu falei, a gente já está com a mentalidade alinhada. Eu falei bem assim pra ela. E eu falei, a gente vai entrar no The Journey sim. Aí a gente ficou alguns dias assim, discutindo, Porque ela não queria ir, eu falei, agora na entrevista eu vou contar pra Isa que tu não queria comprar o The Journey. Eu disse, não, deixa que eu conto. Eu não queria. E tem vários alunos assim que o companheiro não queria que entrasse, sabe o que costuma acontecer? E aí a gente vendeu o carro, eu saí da CLT, e o dinheiro do carro é para investir no marketing. Então a gente conseguiu se manter ali com o dinheiro do carro e investimos no teu treinamento com o dinheiro do carro também, que a gente tinha ali. E a gente entendeu... Oi? Quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito, vocês venderam o carro, porque vocês sabiam que esse era o caminho, assim. Fizeram realmente o que estava. E aí entramos no teu treinamento. E quando a gente... Eu vou te falar, a Fran não queria comprar e quando eu entrei, ela foi me puxar para eu fazer os exercícios. Porque eu era assim, muito de começar alguma coisa e não terminar, sabe? Porque eu não levava a sério. Eu achava que meditação era bobagem. Eu achava que cuidar de mim era bobagem. Isso aí não precisa, sabe? Que a gente sempre acha que tá bem. Mas no fundo a gente sabe que não. E eu fui uma que sempre gostei de meditação, de afirmações e de fazer o agradecimento. Lá em 2020 eu já tinha feito um curso sobre isso, só que eu não mantive a constância de fazer todos os dias. Eu fiz ali no período do curso, parei de fazer lá em 2020. E aí, quando no The Journey tinha esses exercícios, eu sabia que aqui, ia procrastinar. E aí eu falava para ela, tu queria tanto entrar no curso, e agora eu não acredito que tu não vai fazer os exercícios, porque aí realmente foi o que aconteceu. Eu consumi mais conteúdo e fiz certinho os exercícios, e ela começou a assistir as aulas, ela assistia todas as aulas, mas ela não praticava. Não, tem uma história muito engraçada que um dia a gente parou para olhar a aula juntas, e aí eu tava fazendo o exercício, ela tava fazendo o exercício dela. Aí a gente olhou a aula e foi fazer o exercício. Aí quando eu olho pro lado, a Fran tá chorando, assim. E ela disse, meu Deus, como é ótimo, como eu amo The Journey. Eu falei, ué, mas nem queria entrar. Eu falei assim pra ela. É porque... Deixa eu explicar agora. Deixa eu explicar. Porque no meu pensamento, os exercícios do The Journey seriam os exercícios que nós já tínhamos passado na imersão presencial. Nos outros cursos, a gente já tinha feito um curso de mentalidade em 2020. Então, na minha opinião, seria a mesma coisa, mais do mesmo, entendeu? Sim. Por isso que eu pensei, eu acho que a gente não precisa, que inclusive a gente tem um curso de mentalidade, o de 2020, que a gente ainda está com acesso do curso, se a gente quiser, porque ele é vitalício, se quiser reassistir, tá ali. Só que o The Journey é muito mais além, sabe? Tem mais exercícios, tem mais práticas, ele mexe muito mais nas raízes. É verdade. Lá do subconsciente, lá da infância, da reprogramação,
muitas coisas que veio no The Journey que realmente me surpreendeu e eu chorei de verdade, assim, ó, coloquei para fora tudo que tava aqui dentro. E aí, daí, né, nessa época, eu falei para ela, eu expliquei para ela, tipo assim, a importância dela fazer a meditação todos os dias. E ela, tem dias que ela ainda não faz, ela procrastina um pouco, mas tá muito melhor do que antes. A gente já teve muitos resultados depois do The Journey, só por fazer o curso e os exercícios constantemente. Por exemplo, um dos exercícios que ela gosta muito é o caderno da gratidão. Faço todos os dias. Todos os dias. Eu vejo vocês postam ali nos stories, né? E eu faço no aplicativo no Notion. É legal. Eu uso muito o Notion. Eu passei a usar o Notion para quase tudo. É que hoje a gente faz os exercícios, embora nós moramos juntas e fizemos tudo junto, os exercícios a gente faz separado. Então a Fran nomeou os exercícios que ela gosta mais de fazer e eu os que eu gosto mais. Então eu amo fazer o caderno da gratidão, porque aí quando eu faço o caderno da gratidão, eu já logo em seguida já faço minha oração, já me conecto com Deus. E para mim assim é primordial para eu começar meu dia. Se eu não tem nem possibilidade de falhar o caderno da gratidão, porque para mim é o principal assim. Aí eu faço a respiração, o caderno da gratidão. Eu gosto muito de fazer a escrita intuitiva também. Eu amei, porque às vezes a gente tá ruim e a gente não quer colocar para fora e em outra pessoa, só problemas. Ai, vamos conversar, só problema na outra pessoa. Então ali a gente escreve e já deixa tudo ali naquele papel. Aí eu amo fazer. É uma terapia que está disponível o tempo inteiro pra gente, né? E eu faço tudo no Notion, tanto a gratidão, a escrita intuitiva também, eu faço todos os dias no Notion. E assim, eu faço a escrita intuitiva e escrevo o que está me incomodando. E eu fiquei com esse exercício da observação, sabe? De observar os meus pensamentos, observar os meus sentimentos, os sabotadores. Assim, identificar os sabotadores foi, nossa, uma mudança muito grande, porque aí tu consegue perceber o que é teu, o que não é, o que tu pode mudar e o que não tá nas tuas mãos para mudar, sabe? Então, quando a gente percebe que aquele sentimento que tá ali não é meu, eu não sou o meu sentimento, sabe? Eu não sou o meu sentimento, eu não sou as circunstâncias que eu estou vivendo nesse momento, que nós estávamos passando, não podem definir o nosso futuro. A gente tem o poder de mudar. Então, quando a gente, passou por todo esse processo, inclusive na época que a gente fez o curso, foi em setembro, nós pausamos todas as nossas campanhas, né? Pausamos tudo para cuidar exclusivamente da mentalidade. Ficamos cuidando só de nós. Bacana. Essa é uma dúvida frequente, assim, que o pessoal tem. Algumas pessoas perguntam, eu pauso tudo ou eu só diminuo o ritmo? Então, vocês chegaram a pausar todas as campanhas? Porque, como você fala que cuidar da gente é cuidar do nosso faturamento, a gente levou a risca, assim, a gente falou, não é isso, tem alguma coisa errada, sabe? Na nossa rota tinha alguma coisa errada. E aí a gente falou, então vamos pausar todas as campanhas, vamos cuidar de nós, vamos nos curar para ver o que está acontecendo com a gente, depois a gente começa a retomar a nossa empresa. Porque hoje a gente entende que nós temos uma empresa, não é de vez em quando, não é quando dá, não, é a nossa empresa que a gente tem. Então a gente pausamos todas as campanhas e começamos a cuidar de nós. Tanto é que hoje a gente tem uma rotina assim, que pela manhã a gente só cuida de nós. Do corpo, da mente do corpo, da mente e do espírito. São os 3 pilares assim, que a gente identificou que são um sem o outro, não vai. Tem que ser os 3 pilares, corpo, mente e espírito. Então a gente corre todos os dias 5 km, ou corre o caminho, a gente intercala e faz os exercícios da mentalidade sempre de manhã, prioriza isso. E aí, de tarde, a gente trabalha no marketing, faz as coisas que a gente precisa fazer, porque cuidar da mentalidade a gente percebe que é muito importante, que nem eu costumo falar aqui. Acho que essa frase até é tua, Isa, que a estratégia tem em todo o curso, né? Estratégia, todo o curso de marketing vai te dar o passo a passo do que tu faz e do que tu não faz, vai te ensinar. Mas cuidar da mentalidade é fundamental para ti ter resultado com as estratégias, porque não é só a ferramenta. Precisa estar com a mente alinhada. É uma série de fatores que fez toda a diferença para nós. É verdade. Perfeito.
E vocês falaram que antes vocês tinham essa crença de que vocês já tinham uma mentalidade alinhada. Então, assim, já tinham feito alguns cursos e etc. O que que vocês diriam para essas pessoas que também acham que já têm a A mentalidade gente alinhada e não precisam tinha. trabalhar isso? A gente achava que tinha, por causa dos cursos. Só que assim, o curso presencial, ele é muito bom. Ele é muito bom. Só que depois esfria. A gente vai esfriando ao longo do tempo, dos dias. A gente sai de lá muito empolgada, vou fazer diferente, mas aí vem o dia a dia. E no dia a dia, a gente não sabe lidar com o dia a dia. Então a gente viu assim que a gente saiu muito bem do curso, que a gente passou uns dias muito bem, e aí foi passando os dias. E aí o que eu faço com o passar dos dias? Então, assim, quem mais acha que está com a mentalidade alinhada é quem tem que entrar no The Journey. Porque no fundo, a gente não tá, e a gente se engana. Os sabotadores enganam a gente falando que a gente está alinhada pra gente não se curar mais. Então, assim, quando a gente percebeu, não, a gente vai entrar no The Journey, foi o poder da decisão. Porque eu tenho que decidir. E depois que a gente decidiu, a gente entrou e tudo aconteceu. E a gente fala que realmente tudo aconteceu porque depois a gente começou a ter muitos resultados expressivos que a gente não esperava, isso. De verdade, a gente não esperava. A gente queria muito, né? Como todo afiliado quer, chegar nos 10 mil, chegar nos 50 mil, mas a gente não imaginava que seria assim tão natural. É verdade. Porque foi natural, sabe? O janeiro foi o mês que a gente bateu o nosso recorde de faturamento. A gente foi 70 mil em janeiro. E a gente não, tipo assim, foi o mês que a gente, posso dizer que menos trabalhou, porque foi tudo natural. A gente não fez esforço, sabe? Então, o fevereiro foi um pouco mais complicadinho por causa dos dias que são mais curtos ali de fevereiro. A gente fez alguns testes, mas a gente continua, graças a Deus, assim, com um resultado muito bom. E agora o nosso exercício vai ser totalmente voltado para a placa do 100K, porque a gente fez o 100K em 68 dias, que a gente está fazendo um desafio nosso de 90 dias. Então, agora o 100K em 30, ainda dá tempo, imersão em maio. Temos março e abril, né, para trabalhar na mentalidade para conseguir esse resultado. E eu não tenho dúvidas que vocês são capazes. Acreditar até 49 do segundo tempo. E eu me lembro que vocês falaram, né, na última imersão, pegaram ali um microfone e falaram que na próxima vocês iam pegar ali a placa de 10K ali e vão já pegar, estávamos né? co-criando a placa. Porque depois que a gente saiu da imersão, a gente começou a fazer a visualização. De já subindo do palco, pegar a placa. Então, assim, o poder da visualização nossa, não tem nem como explicar. Não tem nem como explicar. É só fazendo para saber e, assim, viver, mesmo que seja na mente. Mas a gente vivendo, a gente consegue sentir as emoções do dia, do momento, sabe? E realmente, é só colocando em prática. Depois que você coloca em prática e você vê exatamente o que você visualizou acontecendo, você nunca mais desvê. Você nunca mais esquece o poder disso. E aí, eu queria só voltar um pouquinho, mas vocês tinham falado, né, que vocês pausaram ali as campanhas. E como foi esse processo de voltar ali? Quando vocês souberam que era o momento? Como foi essa retomada? A gente pausou as campanhas, começamos a fazer o The Journey. Aí, conforme ia passando os dias, a gente foi entendendo que a gente poderia voltar aos poucos. Mas a gente primeiro finalizou todo Mas primeiro finalizamos todo o The Journey. Foi os 30 dias ali fazendo. E aí, em outubro, a gente voltou aos poucos, sem afobação, assim. A gente sabia o que a gente precisava fazer. A gente já tinha, que nem assim, também um dos exercícios é a gente se perguntar, né? O como eu faço, como eu chego lá, o que eu tenho que fazer. Então, a gente já sabia o caminho. A gente já sabia o que a gente precisava fazer para alcançar os resultados. Então, foi só colocar em prática. A gente sabia que precisávamos garimpar, subir campanha, entender melhor sobre as métricas, que a gente achou que sabia, mas também não sabia. Então, foi uma série de fatores que, aos poucos, foi acontecendo. Só que, assim, a gente já voltou mudando a rotina. Aí, a gente implementou. Não, de manhã, então, vamos fazer assim. A gente faz os exercícios de mentalidade de manhã e, à tarde, a gente começa a trabalhar. Então, isso deu muito certo, assim, na nossa rotina. Quando a gente voltou.
Porque antes a gente fazia um pouquinho marketing, daí mexia no celular, depois cuidava da mentalidade e não dá certo assim. Eu tenho que focar naquilo que eu tô fazendo. Não adianta também eu fazer o caderno da gratidão e ficar pensando numa coisa que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que focar naquele momento, porque aquele momento é meu. É do meu cuidado, é cuidar do meu faturamento. Então, eu sempre faço caderno da gratidão, assim, eu coloco uma música que eu gosto, instrumental, e coloco um fone de ouvido. Mas ninguém me tira da minha órbita. Nem eu. Pra eu me concentrar no momento. Perfeito, é fazer as coisas com presença, né? E aí depois que você vai trabalhar, você trabalha de outra maneira. Essa até, assim, a gente fala, tem problemas, todo mundo tem problema. Mas o jeito que a gente passa pelos problemas é diferente. E não é porque a gente é mais do que outra pessoa, não é. É porque a gente entendeu que não adianta viver no problema. E também não adianta a gente viver no passado. Ou a gente cura o passado para poder seguir em frente, ou a gente vai ficar sempre olhando para trás, para onde não deve olhar. E a gente cura o passado, ressignifica o passado, a gente visualiza o futuro que a gente quer, a gente sabe nossas metas, a gente sabe todas as coisas que a gente quer para o nosso futuro, né? Nas visualizações, eu deixo isso muito claro. Assim, o exercício que eu gosto muito é a meditação da visualização, porque eu imagino realizando todos os sonhos e sentindo a emoção como se fosse real já. Então, a gente visualiza o futuro, mas a gente age no presente. A gente sabe o que precisa fazer. Que se nós não fizer, ninguém vai fazer por nós. Então, é assim, entender o passado, ressignificar, visualizar o futuro, mas agir no presente. Exato. Incrível. Vocês fazem a meditação que eu passei para vocês ali dentro do The Journey. Ela é muito boa, né? É muito boa. Ela desperta. Nossa, a gente vê assim quem a gente é antes e depois do The Journey. É claro, é muito claro assim na nossa cabeça. E a gente sabe que assim, a gente está muito mais confiante, muito mais segura de nós mesmos, porque nós acreditar em nós mesmos, assim, o poder da autoimagem deu me visualizar sendo a pessoa que eu quero ser e agir em prol disso, sabe? E assim, ó, não me comparar assim em relação às pessoas que elas conseguem, eu não consigo, não. Se elas conseguem, eu também consigo, né? Vou o quê? Vou modelar as pessoas que chegaram nos resultados que eu quero chegar e vou fazer o que elas fizeram. Então, nunca se comparar assim negativamente, e sim positivamente. Se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Eu saber que eu posso ser confiante, confiar em mim mesmo. Se eu não confiar em mim, quem que vai confiar? E outra, se eu não acreditar em mim, por que eu tô no marketing de afiliado se eu não acredito? Eu preciso acreditar em mim. Então, assim, a autoimagem foi também muito importante. E a ressignificação do passado, tudo, assim, é um conjunto, sabe? É um conjunto de coisas que, se aplicado, não tem como não dar resultado. Incrível. Gente, até eu quero entrar nesse The Journey aí. Quem que vai dar aula pra gente mais? Maravilhoso, sério. Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, viu? Podem mandar. Mas, assim, de vocês falando, eu vejo que é uma coisa constante, assim, nos alunos que eu vejo que tiveram muito resultado, mas a tal da constância. Então, assim, vocês estão todos os dias, né, praticando, fazendo visualização, a gratidão. Quem mantém os exercícios, não tenho dúvidas, assim, que independente de quanto tempo demore. Vocês chegaram a refazer o The Journey, a reassistir as aulas? Eu comecei a reassistir, mas aí foi há pouco tempo. Daí, quando eu vi que tu ia relançar o The Journey, eu parei de assistir para acompanhar o lançamento. É verdade. Já renovaram? Até a gente estava falando, tem que renovar antes que a gente esqueça. Vamos renovar. Exato. Perderam tempo. E aí, aproveitando que vocês mencionaram essa questão de ressignificar questões do passado, né? Vocês chegaram a acessar alguma questão do passado de vocês, que vocês achavam que já estava tudo resolvido? Ou, enfim, como foi essa etapa 2 ali do The Journey? No curso presencial que a gente fez de mentalidade, eu achei que eu já tinha ressignificado a questão do meu pai. Então, eu achava que estava curada.
quando foi para fazer a segunda etapa do The Journey, e outra coisa também que eu amei é porque são por etapas. Então não tem como você deixar de fazer uma etapa, porque senão a outra etapa não está disponível ainda. Então você tem tempo para fazer e não procrastinar. Eu amei isso, porque eu era acostumada a começar e não terminar. Eu ia, eu ia até te perguntar sobre essa questão da procrastinação, assim, mas enfim, perdão. E aí eu adorei isso. Eu falei, nossa, amor, olha, não tem nem como procrastinar, porque só vai abrir uma etapa depois que fizer a primeira. Então, para mim, assim, ó, foi maravilhoso. Porque não é que eu procrastinava porque eu queria. Era porque eu não acreditava isso. Eu não acreditava no poder da mentalidade. Eu não acreditava no poder da visualização, sabe? Depois que eu comecei a escrever no meu caderno da gratidão e eu vi as coisas acontecendo, eu falava assim, uau, tá tudo aqui. Tá tudo escrito. E aí eu achava que eu já tinha curado a parte do meu pai. Quando eu cheguei para fazer a segunda etapa do The Journey, que tinha lá pra gente fazer a carta do perdão, que eu não vou falar muito para não dar spoiler, foi assim, ó, muito, muito bom para mim. Nossa, ali eu me curei de verdade, sabe? E eu já mandei mensagem pro meu pai, hoje a gente se fala como se nada tivesse acontecido, porque só para você saber, a minha mãe, ela se separou do meu pai, eu era muito nova. Eu era uma recém-nascida, na verdade. E eu sempre achava que meu pai não me amava, que eu tenho mais 2 irmãos. Na verdade, eu tenho 3 irmãos, uma por parte de mãe e 2 por parte de pai. E eu achava que ele não me amava, porque ele amava mais os meus irmãos e tudo isso passava pela minha cabeça. E eu até questionava, dizendo que eu não tinha pai. E aí, porque eu não estava curada disso. Então, no The Journey, isso veio muito forte. E hoje eu estou curada porque eu não choro mais quando eu falo disso. Porque senão eu estava em pranto. Se fosse outra época, eu chorava muito, não conseguia falar sobre isso. Então, no The Journey, eu fui curada nessa questão da paternidade. Nossa, foi muito bom. Muito bom. É por isso que eu falo que vai além do dinheiro, né? Vai muito além de dinheiro. E a gente busca um curso pensando que vai ser bom para uma coisa e quando vê é bom para outras coisas que a gente nem imaginou, sabe? Porque assim, a gente entrou no The Journey porque a gente achou que seria bom para o marketing. Só para o marketing. Só por isso. Então, às vezes a gente entra só pelo dinheiro, mas não é por causa do dinheiro. Vai muito além, curas. A gente muda o comportamento, muda os hábitos, muda a forma de falar com as pessoas. Muda muitas coisas. Principalmente a forma de pensar. Verdade. Para mim, assim, o pensamento é fundamental. Quando a gente passa a controlar o nosso pensamento, nossos sentimentos e as vibrações, aí que, no meu ver, assim, é onde a mágica acontece, sabe? Verdade. É porque essa é a fonte original de tudo, né? A forma como você trata o outro, seus comportamentos, vem da sua maneira de pensar. Incrível, incrível. Uma pergunta, já que a gente está falando de outras mudanças. O relacionamento de vocês evoluiu? Teve alguma mudança aí? Mudou também. A gente é muito parceira isso. A gente é muito parceira uma da outra. Então, a gente faz praticamente tudo junto. E a gente brinca assim, nossa, mas tem que amar muito mesmo. Porque, sabe, pra gente não ter conflito. Às vezes a gente briga, mas é umas brigas bobas. Não é aquelas brigas assim, nossa, de ficar sem se falar, morar na mesma casa e não se falar, não olhar uma pra outra, sabe? Isso não acontece. Isso não existe. Então a gente parou assim pra olhar uma pra outra também, pra nos escutar, pra nos amar, sabe? Pra ter empatia uma com a outra. Porque nós não somos iguais. E também para fazer coisas que a gente gosta, né? É verdade. Porque, que nem tu fala bastante, que cuidar de nós é cuidar do nosso faturamento e se manter no bem-estar também. Então, a gente procura se manter no bem-estar e a gente entende que estando juntas, as duas no bem-estar, tudo vai bem. Se o negócio é nosso, as duas estando juntas e bem, tudo vai bem, entende? E aí, esses dias, foi sexta e sábado, eu não tava bem. Porque veio muitos sabotadores na minha cabeça aqui por causa do fechamento do mês de fevereiro. E aí a Lidia sentou comigo, ela viu que eu não estava bem, e aí perguntou, o que está acontecendo? Porque eu não queria falar, porque nem eu, assim, eu ainda não tinha identificado. Eu estava tentando identificar o que estava acontecendo comigo, porque eu não estava bem na sexta e no sábado. Aí, sábado de manhã, a gente ficou sem internet, aqui deu um problema na internet, e a gente sentou para conversar. Vamos fazer uma reunião de alinhamento.
E aí fizemos. E daí, nisso, ela começou a me perguntar, né? A gente conversou sobre o mês de fevereiro, como é que foi, o que nós íamos fazer no mês de março, todas as nossas metas, o nosso posicionamento e tudo mais. E aí ela notou que eu não estava bem. Né? Achei que eu tinha notado, mas eu não queria falar. E naquele momento eu me abri para ela. E eu falei, olha, eu não estou bem porque eu esperava mais em fevereiro. Eu não estou satisfeita com o resultado. Aí ela percebeu isso e ela, nossa, me puxou a orelha assim, ó, as duas orelhas, e falou um monte de coisa, sabe? Mas olha nossos resultados, não tem nem que estar se sentindo dessa forma, tá tudo bem, o mês não foi como o outro e tá tudo bem. A gente precisa pensar nos próximos passos de como a gente vai fazer para março ser melhor. Porque já tava tendo um mês bom, sabe? Um mês legal, assim, não tinha do que reclamar. E eu vi que ela tava triste. Eu falei, amor, não precisa ficar assim, porque nem um mês vai ser igual ao outro, vamos mudar a energia. Já colocamos uma música, a gente já começou a dançar. Então a gente faz coisas assim hoje que antes a gente não fazia, igual o programa de casal. A gente não fazia programa de casal há muito tempo, a gente parou de se olhar dessa forma, sabe? E ia comer o sushi, que a gente gosta muito de sushi. A gente sair de noite, ir num barzinho, nós duas, fazer um programa de casal, sabe? E se recompensar. É verdade. Né? Se recompensar pelos resultados. Todo resultado a gente comemora. E é sempre comendo. A gente come sushi, a gente gosta muito de sair para realmente fazer as coisas que a gente gosta, que é comer. Então, falando assim, até parece. Comemoração, né? Comemoração. E de abundância. Essa questão que você trouxe de às vezes você não reconhecer a sua evolução. Então, assim, o mês de março foi menos do que. Peraí, fevereiro foi menos do que janeiro, mas olha o tanto que vocês cresceram, né? Olha a evolução de vocês. Eu tava até puxando a orelha de uma outra Journey hoje mesmo. Ela tá aqui na live, tava falando, amada, olha o quanto você evoluiu. E a gente tem que treinar a nossa mente o tempo inteiro para olhar para as nossas conquistas mesmo. Por isso, até que esse estudo, essa prática de mentalidade é um processo eterno também. Porque se você começar a se puxar para baixo, é ladeira abaixo. Então a gente tem que estar se puxando para cima, assim. Meninas, algumas pessoas mandaram algumas perguntinhas aqui. Aí eu vou puxar aqui para vocês, tá aqui em cima. A Natália perguntou: no processo até ver os resultados, qual foi o maior desafio de vocês? Qual foi o maior desafio para vocês? Até ver os resultados? Acredito que saber conciliar assim, as coisas do dia a dia, o que a gente tinha que fazer. Eu acho que é gestão do tempo. Gestão do tempo. Porque quando a gente tá na CLT, a gente sabe que a gente bate o ponto, sabe onde a gente tem que sentar, o que a gente tem que fazer, a hora que a gente vai embora, a hora do intervalo. E quando a gente está em casa, é livre. Você que faz os teus horários. Só que também, se você não fizer, você não tem no teu faturamento. Então, não é garantido. Então, acho que a maior das nossas dificuldades foi a gestão do tempo. E aí, quando a gente organizou a nossa rotina da forma assim que a gente pensou, não, é assim, vamos fazer assim, dessa forma, que é a mentalidade de manhã e o trabalho de tarde, o trabalho é focado, como realmente sentar e fazer, não sentar e ficar no celular, sentar e fazer outra coisa. Precisamos fazer isso e no fim não fazer? Não. Então, assim, nosso maior desafio foi fazer essa gestão do tempo e organizar nosso dia a dia de uma forma bem estratégica para conseguir os resultados. Porque se nós não tivesse feito, tipo assim, a campanha não vai se subir sozinha, sabe? A gente precisa sentar e fazer. Esse é o nosso trabalho. Então, foi realmente organizar o nosso tempo. Gestão do tempo. Depois que a gente começou a fazer gestão do tempo e sentar e focar, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso. A gente decidiu fazer o nosso desafio de 90 dias. Vamos focar, assistir todos os dias, vamos assistir aula todos os dias, vamos garimpar produto, escolher um produto, vamos fazer uma pre-sale e subir um produto. A gente fez isso por uns 15 dias. E aí a gente achou o nosso produto campeão. E aí a gente parou de subir produtos, porque a gente já tinha encontrado o nosso campeão e cuidou dele como um bebê recém-nascido. Gente, eu amei essa ideia do desafio. Essa ideia é fenomenal, assim. Faltam 10 dias para acabar, a gente já está com um faturamento bem legal. E eu digo, foi por causa que nos desafiamos a fazer mais do que já estávamos fazendo. É realmente sentar e focar e fazer, sabe? Legal, legal.
Quanto foi que vocês fecharam em janeiro? Então, a placa de 10 e a de 50 tá garantida. Agora falta a de 100. A de 50. Maravilha. A Carlinha tá perguntando, Lid e Fran, como é para vocês hoje lidar com os altos e baixos do marketing? Ah, acabou que vocês contaram. Isso é um pouquinho, né? Já, mas a gente tem mais cabeça, né, para lidar com assim, com como a gente tá junto aqui, uma puxa a outra, sabe? Como a gente fez o curso junto, a gente percebe assim, o que tá acontecendo. A gente sabe lidar com os sentimentos. E percebe no comportamento uma da outra também. Porque não quer dizer que a gente não tem, assim, parece a gente falando que a gente tem uma vida perfeita, não é isso. Mas é saber lidar com os desafios de uma forma diferente. Antes, ficar sofrendo uma semana por uma coisa que não precisa, não tem necessidade. A vida é boa demais pra gente ficar pensando nos problemas, nas coisas que a gente tem. Tipo assim, ai meu Deus, eu não consigo dormir hoje porque tem uma conta para pagar. Todo mundo tem. E não adianta ficar sem dormir. E a gente passa por desafios todos os dias, que nem até essa semana a gente falou sobre isso. Quem não fez a primeira venda, tá no desafio de fazer a primeira venda. Quem não alcançou os primeiros 1.000, 5.000, 10.000, tá nesse desafio. O nosso desafio agora é alcançar os 100.000, que assim, é um desafio bem maior do que os 10 e do que os 50. Então a gente precisa ter muita energia e focar muito mais para chegar nesses resultados. Então, desafios a gente sempre vai ter, todo mundo tem. E a gente é normal, a gente tem dúvidas, a gente tem algumas preocupações que acontecem, mas a gente sabe, assim, hoje em dia, entender e perceber o que é nosso, o que a gente pode perceber e mudar, e o que não tá na nossa mão, e a gente não pode fazer nada. Então, vou fazer o quê? Não vou fazer nada, vou relaxar e uma hora que vai acontecer, enfim. Mas o que está nas nossas mãos, a gente tem o poder de mudar, a gente precisa agir e mudar. Incrível. Incrível. Perfeito. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Eu queria saber, meninas, para quem vocês recomendariam assim o The Journey? Para todas as pessoas. Para quem? Porque às vezes tem gente que está aqui nos olhando e fala assim, ai, mas eu não sou do marketing, eu queria tanto entrar. Entre que não precisa ser do marketing. A gente fala muito do marketing porque a gente está no meio, sabe? É o nosso meio, é o nosso trabalho. Por isso que a gente fala tanto. Mas é para qualquer pessoa que queira se curar, que queira melhorar algo na sua vida. Que queira uma transformação, né? Uma transformação. O The Journey é realmente uma transformação de quem nós éramos e de quem a gente passou a ser. Para ter os resultados, e não é só os resultados no marketing, qualquer resultado que você queira ter. Porque assim, tem muitos exercícios e o The Journey é um curso que não é um curso, é um acompanhamento diário. Porque assim, a gente vai lá, olha as aulas, tem todo o suporte, tudo que a gente precisa. Então, assim, é um acompanhamento, não dá nem para chamar de curso, é um acompanhamento, assim, para a vida mesmo. E quando a gente tá para baixo, a gente vai lá, olha uma aula, abre uma live, escuta alguma coisa. Então, assim, só entrem, gente, que lá dentro vocês vão ver a transformação. Porque agora talvez vocês não entendam e vocês pensem assim, mas eu não tenho dinheiro. Dá, gente. Olhem aí, olhem certinho que dá, sempre dá. É só priorizar. Só decidam e priorizem. A gente priorizando, vai dar. E assim, os resultados que vão vir a partir disso, não tem nem comparação. Tipo, se a gente, mesmo a gente não sabendo quais os resultados nós teríamos, já valeu a pena. Imagina se não soubesse, sabe? É verdade. Uma coisa que a gente criou, que a gente queria muito, que a gente visualizava acontecendo, era a entrevista com o Caio. E a gente... Pois é, eu vi que alguém comentou aqui no chat que vocês chegaram a fazer a entrevista com ele, mês passado, Fizemos a entrevista com o Caio. Então, assim, co-criamos, visualizamos. Nós co-criamos a placa de 10, a de 50, a entrevista com o Caio. E agora estamos co-criando a placa de 100. E os próximos resultados, que, assim, é só o começo. Né? É só a pontinha do iceberg. Esse é só o começo. Tem muita coisa para vir por aí. Meu Deus! Não tem nem como... Mas a gente é muito grata a vocês pelo The Journey, sabe? Por esse cuidado que tem, porque não é sobre dinheiro, não é. Não é sobre dinheiro. Porque o que a gente aprende lá, o que a gente é curada, não tem dinheiro que pague, sabe?
para a gente viver no bem-estar todos os dias e nos entender e todos os dias procurar melhorar. Melhorar como entre nós, melhorar para a gente mesmo. Ter esse autocuidado, que às vezes a gente quer cuidar muito do outro e esquece da gente. Mas a gente é importante. Se a gente não tá bem, como que a gente vai cuidar de uma pessoa a gente estando doente? É verdade. Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui. Como conciliar o mercado de afiliados e o trabalho como servidora pública até alcançar a independência financeira? A gente aconselha você a, por enquanto, não sair do teu trabalho. Por quê? Porque talvez você saia e não tenha resultados tão logo e resultados tão expressivos. E aquilo vai te causar uma ansiedade. Então, assim, quando você puder, concilia. Não sei se você trabalha de manhã, não sei se você trabalha à tarde, mas assim, se você trabalha no período da tarde, faz as coisas que você tem que fazer pela manhã. A gente sabe que é cansativo. Às vezes muitas pessoas pensam, mas vocês falam tudo isso porque vocês têm tempo. Antes nós não tinha. E nós fazia igual. Quando eu comecei, eu comecei a estudar às 5 horas da manhã. Era o tempo que pra mim, ficou melhor assim. Porque de noite eu chegava tarde já do trabalho, chegava umas 7 horas da noite, eu já estava esgotada do trabalho do dia inteiro. Então, pra mim, o horário que eu achei melhor estudar foi às 5 da manhã. E eu fiz isso por 30 dias. E se não tivesse saído da imobiliária naquela época, eu teria continuado por mais tempo e também estudar mais nos fins de semana, que seria o tempo disponível, né? E algo que é muito importante falar é assim, não se compare, gente. Eu sei que é difícil, mas é que cada um tem o seu processo. Cada um tem... Tem gente que tem filho, tem outras pessoas que não tem gente que tem família, tem outras pessoas que não têm, que moram sozinhos, enfim, são histórias diferentes. Então, olhe para você, vai no teu tempo, no teu passo a passo que as coisas acontecem e cuide de você. Porque cada um tem a sua história, cada um é único e vai ter o seu processo único, né? Então é isso, é saber o que tu tem que fazer e fazer. Olha para os outros, né, na comparação, pensando sempre no positivo. Se a pessoa fez, eu também vou fazer. Se a pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Foi o que a gente fez. Incrível. A gente precisa usar o outro dessa forma, não é para nos comparar e puxar para baixo, não é? Perfeito. Incrível. Meninas, acho que estamos chegando ao final. Eu quero agradecer vocês imensamente por terem topado esse bate-papo. Foi ótimo, super leve. Horas e horas conversando com vocês. Amei conhecer mais detalhes aí da jornada. E eu tenho certeza que vocês vão voar muito. Eu ainda vou ver vocês pegando plaquinha de 100 mil, de 1 milhão, de 2 Aceita. Isa, outra coisa muito importante, rapidinho, no teu curso também a gente olhou muito pela questão que a gente se conectou muito com Deus. E eu não poderia encerrar essa live sem falar dele, sabe? Porque se não fosse por ele, nada disso estaria acontecendo. Se não fosse pela permissão dele, pela graça dele, não estaríamos aqui. Então, Deus é maravilhoso e Deus é tudo na nossa vida. Então, o The Journey nos mostrou assim, quem a gente não quer mais ser. Quais as pessoas que a gente quer ser. Então, a gente definiu muito bem isso, sabe? E Deus é maravilhoso e através do teu curso nos conectamos com Ele também, sabe? Hoje hoje Deus é em primeiro lugar. É quando a gente senta para almoçar, a gente agradece a Deus, a gente louva a Deus todos os dias e agradecemos a Deus as nossas vidas e também vamos passar a agradecer a Deus pela tua vida, Isa, porque você transforma muitas pessoas, você ajuda muitas pessoas que às vezes você nem sabe e você nos ajudou também. Gratidão, até me emocionei aqui. Porque no fim das contas, gente, eu não fiz nada. Quem criou o The Journey não fui eu, não. Foi Deus. Eu acredito. Só passando uma mensagem aí do alto. E eu fico muito feliz em escutar isso, porque esse conteúdo me aproximou muito dele também. Então, assim, esse conteúdo me aproximou demais de Deus. E eu fico muito feliz de saber que isso está aproximando outras pessoas também. Com certeza. Gente, vocês querem deixar uma mensagem final para o pessoal?
Ou fechamos? Então, não desistam, Fechamos, pessoal, né? por mais que às vezes parece difícil, assim, para nós também no início foi difícil, mas é sempre continuar. A gente ouviu muito falar isso, continuem, continuem, e eu não entendia esse continuem. Eu ficava, meu Deus, também vai falar continuar. E hoje eu falo continuem, porque vale a pena. Não vai ser fácil, mas assim, a gente entende que justamente por não ser fácil é que vale a pena, porque o resultado compensa demais, sabe? O que vem é, assim, ó, se a gente souber passar pelos obstáculos e atravessar para o outro lado do Passar caminho, pelo deserto, né? nossa, passar pelo deserto, exatamente, porque nós estávamos no deserto e eu falo assim, o deserto é um lugar provisório para a gente passar por ele, não para a gente ficar. Então, por mais que seja difícil, continuem. Conhecimento é tudo em relação a todas as áreas. Invistam em vocês, invistam em conhecimento. Entrem no The Journey, sejam curados, transbordem na vida das pessoas. E assim, se conectem com Deus, coloquem Deus em primeiro lugar em tudo que vocês forem fazer. É verdade. Entreguem o dia de vocês para Deus, que Ele tem o poder de solucionar tudo. Com Ele é muito mais leve, muito mais... Ele sabe de todas as coisas. E às vezes, se as coisas não acontecem, também tem a mão de Deus. Talvez não é para acontecer. É verdade. Então, quando a gente passa a entender e a aceitar as coisas, fica também mais fácil. É para ser Mais leve, leve. com ele fica mais leve ainda. Incrível. Obrigada, Meninas, gratidão imensa, viu? Amém nosso pai. Amamos. Eu vou cada vez mais. Bom, amamos. obrigada. Sempre, tá? Tô sempre aqui. Tchau, beijo. Beijos. Tchau, amados. Obrigada pela presença. Aí, deixa eu só fechar aqui com vocês. Amanhã a gente não tem Papo com Jenny, porque a Isabela falou, vai para Brasília ser feliz, viajar. E aí amanhã não vai ter Papo com Jenny. A gente volta semana que vem. Semana que vem vamos ter vários ainda. Aí tem encontro segunda, terça, quarta. Aí eu aviso vocês depois, tá bom? Mas gratidão pela presença. Depois revejam essa live. Beijo. Beijos.